Você sabia que existe um elixir natural que pode reativar sua libido, sua energia e até proteger seu coração, mesmo depois dos 60? Neste vídeo revelador, mostramos os 3 ingredientes naturais mais poderosos para a longevidade sexual e cardiovascular: maca peruana, cacau puro e ômega 3 de qualidade, além de como integrá-los em uma rotina sensorial simples e deliciosa. Você também vai descobrir os 4 hábitos silenciosos que sabotam sua energia todos os dias e como eliminá-los sem esforço. Se você quer viver mais e melhor, com vitalidade, desejo e conexão emocional, este vídeo é para você. Inscreva-se no canal, curta e compartilhe com quem você ama. Toda semana, um novo vídeo com segredos naturais para transformar sua longevidade. Você já sentiu que, com o passar dos anos, seu corpo começou a enviar sinais silenciosos? Não aqueles sinais óbvios que nos fazem correr ao médico, mas sinais sutis. Uma manhã em que você acorda sem vontade, um dia em que o desejo simplesmente não vem. Uma noite em que o coração parece mais pesado, mais lento, menos cheio de vida. Aos 60, 65 ou 70 anos, muitos acreditam que esse declínio é natural, que não há nada a fazer. Mas e se eu dissesse que existe um elixir natural, acessível, respaldado pela ciência, que pode mudar completamente sua energia, sua vitalidade e, sim, sua vida íntima? A maioria das pessoas, depois dos 60, ainda vê a sexualidade como algo que se apaga com o tempo. Mas isso não é verdade. O que acontece na maioria dos casos é uma combinação de desnutrição celular, inflamação crônica e deficiência de nutrientes reguladores de hormônios. E tudo isso pode ser revertido, de forma natural, com alimentos que você talvez nunca tenha considerado como aliados. Hoje, vamos falar sobre esse elixir. Mas antes, é preciso entender a origem da queda. A partir dos 50, o corpo começa a reduzir a produção de alguns compostos-chave. Entre eles, óxido nítrico, testosterona, estrógeno e melatonina. Isso afeta não só o desejo sexual, mas também a circulação sanguínea, a resposta emocional ao toque, a energia vital ao acordar e até a forma como o coração reage ao esforço físico. O resultado? Homens e mulheres que se sentem esgotados, desconectados e com a libido apagada. Mas há um segredo que culturas milenares já conheciam e que hoje a ciência confirma. Existe uma raiz, consumida há séculos no Peru, nos Andes centrais, que atua diretamente nesses pontos. Seu nome? Maca peruana. Mas atenção, não estamos falando daquela cápsula comprada no impulso, sem controle de qualidade. Estamos falando da maca verdadeira, amarela, vermelha ou preta, cultivada em altitudes acima de 4.000 metros, rica em fitonutrientes, macamidas e alcaloides únicos que reativam a base hormonal e energética do corpo. Em estudos publicados em periódicos de endocrinologia, homens que consumiram maca por 12 semanas apresentaram um aumento significativo na libido, melhora da disposição geral e sensação de bem-estar. Mulheres relataram melhora na lubrificação, sono mais profundo e energia matinal mais consistente. Mas o que talvez seja mais surpreendente é o seu efeito no coração. A maca tem ação vasodilatadora leve, o que significa que ela melhora o fluxo sanguíneo, inclusive nas áreas genitais. Isso reduz o risco de disfunção erétil, mas também ajuda na oxigenação cerebral, na circulação das extremidades e no funcionamento das artérias coronárias. E diferente de medicamentos, ela não força o organismo. Ela nutre, ela regula. Vamos imaginar uma cena. Um homem de 68 anos, aposentado, casado há 35 anos, começa a perceber que seu casamento se tornou morno. Não por falta de amor, mas por um cansaço que não se explica. Acorda cansado, come sem fome, dorme mal e evita o toque. Sua esposa, com 66, vive o mesmo cenário. As conversas diminuem. O toque se torna raro, mas, por acaso, ela ouve falar da maca em um grupo de saúde. Decide comprar a versão em pó, 100% natural. Passa a colocar uma colher de chá no suco da manhã, todos os dias. Ela oferece ao marido, sem falar muito. Em 3 semanas, algo muda. Ele acorda mais disposto, começa a rir mais.
a olhar diferente, e uma noite, sem planejar, o toque volta, o calor volta, a conexão volta. Isso é real. Isso está acontecendo em lares que decidiram experimentar o natural com consciência e persistência. E não para por aí. A maca pode ser combinada com outro ingrediente que potencializa ainda mais seus efeitos: o cacau puro. O cacau é riquíssimo em flavonoides, compostos que estimulam a liberação de dopamina e serotonina, além de ampliar a vascularização. Um estudo da Harvard Medical School mostrou que adultos que consumiram cacau rico em flavonoides tiveram melhora na memória, no humor e na função cardíaca em poucas semanas. Imagine misturar maca e cacau todas as manhãs com uma banana madura e um pouco de água morna de coco. Um tônico energético e afrodisíaco, saboroso, sem contraindicação, e que reativa não só o corpo, mas também o olhar, o toque e a conversa entre o casal. Esse é o primeiro segredo do Elixir. Mas o que ainda falta ser revelado é o que sustenta esse processo por dentro. E para isso, entramos na chave invisível por trás do cansaço crônico: o cortisol desregulado. Após os 50 anos, os níveis de cortisol, o chamado hormônio do estresse, tendem a permanecer elevados por mais tempo. Isso afeta o sono, o humor, o apetite, o desejo sexual e até o ritmo cardíaco. Quando o corpo entende que está em constante estado de alerta, ele não se permite relaxar nem curar. É como viver com o freio de mão puxado. E é aí que entra o próximo ingrediente desse elixir natural: ashwagandha, o tônico da calma e do vigor. Essa planta adaptógena, usada há séculos na medicina ayurvédica, tem sido foco de pesquisas modernas. Estudos clínicos mostram que o consumo regular de ashwagandha por adultos maduros pode reduzir em até 32% os níveis de cortisol, melhorar a qualidade do sono profundo, aumentar a testosterona natural em homens e mulheres, elevar a sensação de bem-estar e libido. Mas não pense nela como um calmante. A ashwagandha não apenas relaxa, ela regula o corpo, devolve o equilíbrio. Ela ensina o organismo a não reagir ao mundo como uma ameaça constante e, com isso, recupera a capacidade de sentir prazer, de estar presente no toque, de saborear um olhar, de sustentar uma respiração mais lenta e profunda. Pense em um casal que vive há 40 anos juntos, mas passou os últimos 5 em silêncio, dormindo lado a lado, mas sem se encontrar. A ashwagandha, quando inserida junto com a maca e o cacau, começa a dissolver esse gelo. A primeira coisa que volta é o riso. Depois, o interesse, a espontaneidade, a leveza. E quando o corpo relaxa, o coração também agradece. Mas falta um componente, o terceiro pilar desse elixir. E ele está nos mares, em um nutriente esquecido por muitos, mas vital para quem deseja energia mental, coração saudável e circulação plena. Ômega 3 de alta concentração, a gordura da vida. Você provavelmente já ouviu falar dele, mas poucos sabem o impacto real que os ácidos graxos EPA e DHA têm no corpo depois dos 60. O ômega 3 atua em 3 áreas fundamentais para a vitalidade sexual e cardíaca. 1. Reduz inflamações crônicas, aquelas que silenciosamente vão desligando o corpo. 2. Melhora a fluidez do sangue, facilitando o transporte de oxigênio para o cérebro e os órgãos genitais. 3. Aumenta a sensibilidade à dopamina, o hormônio da motivação e do desejo. Pesquisadores da University of Guelph, no Canadá, descobriram que adultos acima de 55 anos, com níveis ótimos de ômega 3, apresentavam maior interesse sexual, menor índice de depressão e performance cardiovascular mais estável em testes de esforço. Mas não é qualquer ômega 3. É necessário que ele tenha alta concentração de EPA e DHA, que seja extraído de peixes pequenos, como sardinha e anchova, purificado, livre de metais pesados e oxidado no momento certo. Você pode consumir por cápsulas certificadas, ou em sua forma mais ancestral, comendo sardinhas 3 vezes por semana,
regadas com azeite extra virgem e combinadas com cúrcuma fresca e pimenta do reino. Outro trio que ativa o sistema circulatório e reduz inflamações. Imagine o que acontece quando você combina a maca, que reacende o fogo da vitalidade, a ashwagandha, que regula os hormônios e acalma o corpo, e o ômega 3, que lubrifica todo o sistema e amplia a energia do coração ao cérebro. O resultado é mais do que libido. É retomar o desejo de viver, de caminhar pela manhã com leveza, de rir com vontade, de sentir-se jovem mesmo em um corpo que já aprendeu muito. Você já sabe os ingredientes. Agora é hora de aprender como transformá-los em um ritual diário de vitalidade, prazer e longevidade. Não basta apenas consumir esses nutrientes. O segredo está em como, quando e com o que você os combina. E aqui, a chave não é complexidade. Pelo contrário, simplicidade e constância. O corpo responde com força quando se sente nutrido com respeito. Vamos montar juntos uma rotina de 24 horas, ideal para homens e mulheres com mais de 60 anos, que buscam mais energia, desejo e força no coração, sem depender de medicamentos ou fórmulas artificiais. Manhã. Acordar o corpo e a libido com doçura e foco. Logo ao acordar, antes mesmo do café, beba um copo de água morna com meio limão espremido e uma colher de chá de cúrcuma fresca ralada com uma pitada de pimenta do reino preta. Esse gesto simples acorda o fígado, desinflama as articulações, prepara o sistema digestivo para absorver os nutrientes que virão 30 minutos depois. Prepare o tônico matinal, elixir do desejo. Uma colher de chá cheia de maca peruana em pó, vermelha ou amarela. Uma colher de chá rasa de cacau puro, sem açúcar. Uma banana madura. 200 ml de água morna de coco ou leite vegetal natural. Uma pitada de canela. Bater tudo no liquidificador e consumir lentamente, respirando profundamente entre os goles. Esse tônico estimula os hormônios sexuais naturalmente, aumenta a energia mitocondrial, a célula acorda, regula o açúcar no sangue e inicia o dia com calor interno, vitalidade e leveza. Depois de 20 a 30 minutos, tome sua dose de ômega 3 concentrado com o café da manhã. Ou, se preferir, 2 sardinhas grelhadas com fatias de abacate, azeite de oliva e pão integral 100% de fermentação natural. Este prato lubrifica os vasos sanguíneos, regula o colesterol, protege o coração e ainda estimula o cérebro a produzir dopamina, o hormônio da motivação. Tarde, manter o fogo aceso e o coração leve. Evite refeições pesadas no almoço. Prefira quinoa, lentilha ou feijão manteiguinha. Legumes grelhados com azeite extra virgem. Uma colher de sopa de sementes de abóbora, ricas em zinco, mineral-chave para libido. E após o almoço, ao invés de sobremesa doce industrializada, prepare uma infusão de chá da serenidade vascular. Uma colher de chá de ashwagandha em pó ou raiz. Uma colher de sopa de hibisco. 3 rodelas finas de gengibre fresco, meio litro de água fervente. Tampe por 10 minutos, coe e consuma morno. Esse chá regula o cortisol, diminui a ansiedade, melhora a circulação, relaxa sem sedar, ideal para manter energia até o final do dia. Noite, descanso restaurador e reprogramação do corpo. O que você faz à noite define o seu próximo dia. E aqui entra o momento mais importante do elixir: preparar o corpo para regenerar enquanto dorme. Às 20 horas, prepare o ritual noturno, tônico do coração e da pele. Um copo de leite vegetal morno, amêndoas ou aveia. Uma colher de chá de cúrcuma, meia colher de chá de canela, meia colher de chá de ashwagandha, uma pitada de noz moscada, uma colher de chá de mel de verdade, se não for diabético. Tome esse tônico com as luzes baixas, ouvindo música suave ou apenas em silêncio. Esse gesto sinaliza ao corpo que é hora de reparar, regenerar, reconstruir. E se estiver em companhia do seu parceiro ou parceira, esse é o momento ideal para reconectar. Uma massagem nos ombros. Uma conversa sem pressa. Um toque sem cobrança. O corpo responde à segurança emocional com a mesma intensidade com que responde a um alimento nutritivo. A 4. Resultados esperados.
com constância de 3 a 6 semanas. Melhora visível da disposição pela manhã, redução da ansiedade e do cansaço mental, maior desejo de estar com o outro e consigo mesmo, sono mais profundo, menos interrupções noturnas, aumento natural da libido e da circulação íntima, emoções mais leves, menos irritabilidade e mais prazer. Esse é o poder de uma rotina simples, mas carregada de sentido, ciência e autocuidado. Mas talvez você esteja se perguntando: e por que ninguém nunca me falou isso antes? Essa é a pergunta que abre o próximo bloco. Vamos revelar agora os 4 sabotadores ocultos da vitalidade após os 60. Hábitos tão comuns que muita gente acredita serem saudáveis, mas que estão enfraquecendo sua libido, seu coração e sua alegria de viver. Talvez agora você esteja sentindo o mesmo que milhares de pessoas sentem quando descobrem esse elixir natural. Uma mistura de surpresa, esperança e uma pergunta inevitável: se tudo isso é tão acessível, tão natural, por que ninguém nunca me falou antes? A verdade é dura, mas simples. A maior parte da indústria da saúde não lucra com alimentos naturais, raízes ancestrais e rotina equilibrada. E por isso, o que chega até você são promessas artificiais, pílulas momentâneas e soluções que ignoram o todo. Mas aqui, você está redescobrindo algo maior: que sua vitalidade não se perdeu, apenas adormeceu. E pode ser reativada. Por isso, antes de encerrar, você precisa conhecer os 4 sabotadores ocultos da energia, da libido e da saúde do seu coração depois dos 60. Eles são silenciosos, mas extremamente comuns. E hoje, você vai ter o poder de eliminá-los da sua vida. 1. Pão branco no café da manhã. Parece inofensivo, mas o pão branco, mesmo o de forma, provoca picos de glicose, gera inflamação, drena energia e interfere diretamente na produção de serotonina. Ele sabota a sua manhã e, com ela, o desejo de iniciar o dia com prazer. Troque por pão de fermentação natural, pão de aveia sem farinha branca ou panquecas de banana com ovos e canela. 2. Jantar pesado e tarde da noite. Carnes gordurosas, massas, doces à noite forçam o fígado, atrapalham a produção de melatonina e tornam o sono superficial. E sono ruim significa baixa testosterona, irritabilidade e cansaço ao acordar. Troque por sopa de legumes com cúrcuma, arroz integral com vegetais, chás digestivos como camomila com hortelã. 3. Uso excessivo de telas antes de dormir. Celulares, TV e tablets emitem luz azul que inibe a melatonina e altera o ciclo circadiano. Isso impacta diretamente o eixo hormonal que regula libido, cortisol e produção de GH, hormônio do crescimento. Troque por leitura leve, música instrumental, meditação guiada de 10 minutos ou uma conversa verdadeira com quem você ama. 4. Falta de toque e contato físico diário. O corpo humano precisa de contato. O toque ativa a ocitocina, o hormônio da conexão, do prazer, da calma. Casais que deixam de se tocar adoecem mais, dormem pior e se desconectam mais rápido emocionalmente. Pratique. Abraços longos, massagens simples nos pés, mãos entrelaçadas no sofá, beijo demorado sem pressa. Esses sabotadores estão por toda parte, mas agora você os vê. E quando a gente enxerga o que estava invisível, começa a recuperar o controle da própria história. Você não está velho demais, nem tarde demais. Você está no exato momento em que pode escolher se quer apenas continuar ou renascer. Renascer para um corpo com mais sangue fluindo, mais pele viva, mais desejo no olhar. Renascer para uma mente mais leve, uma memória mais firme e um coração que ainda bate com emoção. E se tudo isso começar com um tônico simples pela manhã, uma colher de maca, uma pitada de cacau e um pouco de coragem, então vale a pena. Porque envelhecer com vida é um ato de resistência. E você acaba de recuperar a receita. Inscreva-se no canal, curta e compartilhe com quem você ama. Toda semana, um novo vídeo com segredos naturais para transformar sua longevidade.